Graças à evolução na medicina, na indústria farmacêutica e tecnológica, hoje o mercado dispõe de uma grande variedade de métodos contraceptivos femininos. Hoje, sua posição veio até o consultório ginecológico da enfermeira Vanessa Ayara para falar um pouquinho sobre cada contraceptivo. Olá, Vanessa, tudo bem? Olá, Samara, tudo bem? Muito obrigada por ter recebido sua posição aqui no seu consultório e ter aberto esse espaço para a gente falar sobre os contraceptivos. Imagina, sem dúvida foi um prazer. Vanessa, qual o método mais usado pelas mulheres? A pílula anticoncepcional, Samara. E por que essa escolha? A pílula contraceptiva ou pílula anticoncepcional, ela contém hormônios e ela é utilizada em grande escala devido à sua acessibilidade. É o método que a gente consegue de forma mais rápida e mais prática. Então é mais barato e também é eficiente. Eficiente, tem uma eficiência de 99%. Ela é disponibilizada pelo SUS e nas farmácias a gente encontra muitas vezes até de forma indiscriminada, sem prescrição de um profissional. Então as mulheres optam por esse método, por ele não ser cirúrgico, por ele ser um método mais acessível, mais barato. Bom, a pílula ela é um método oral e ela tem que ser tomada diariamente. Mas e se a mulher esquece a pílula, o que ela deve fazer? Se a mulher esquece uma pílula, que isso é muito comum, inclusive, é necessário que ela tome essa pílula assim que lembrar. Agora, se ela esqueceu 2 ou mais pílulas, é importante que ela utilize um método complementar, como por exemplo a camisinha, para a gente ter uma maior segurança aí no método. Que ela não vai engravidar. Isso mesmo. A pílula ela é um contraceptivo hormonal. Quais os outros métodos que nós temos nessa mesma categoria? Como você bem falou na introdução, Samara, a gente tem uma gama enorme de métodos contraceptivos. Temos os métodos hormonais, os métodos cirúrgicos, os métodos naturais e os métodos de barreira. Vou falar os que são as exceções, que são os não hormonais. A gente tem o DIU, que é um método cirúrgico, onde a mulher ela precisa de um profissional para fazer a inserção desse DIU. Ela tem os métodos de barreira, que é a camisinha também comumente usada. A gente tem a camisinha masculina e a camisinha feminina. Temos o diafragma, que também é um método de barreira, ele não é hormonal. E temos também a laqueadura e a vasectomia, que são cirúrgicas. E os métodos naturais são bem conhecidos, que é a tabelinha do muco cervical e a da temperatura. Mas dá para confiar nessa tabelinha? Assim, a eficácia dela é muito baixa. Então a mulher precisa realmente conhecer muito bem o seu corpo. E o seu ciclo menstrual. Isso mesmo, para poder ter confiança nesse método. Muitas arriscam-se em utilizar. Mas o método hormonal, ele é utilizado de forma ampla pela sua eficácia. Por quê? Como são a base de hormônios sintéticos que são feitos de hormônio que já são presentes no nosso corpo, o estrogênio e a progesterona, então eles inibem o nosso processo ovulatório. Então a gente tem uma garantia quase que 100% que a gente não vai engravidar, porque se não acontece a ovulação, não acontece a fecundação. Exatamente. Então os métodos hormonais a gente tem hoje, tanto disponibilizado pelo SUS como também na rede farmacêutica. A gente tem as pílulas orais, temos as injetáveis, que são a mensal e a trimestral. Temos o adesivo, que a gente coloca o adesivo na nossa pele, seja em qualquer parte do corpo, e a cada 7 dias fica trocando esse adesivo. A gente tem o anel vaginal, tem a esponja vaginal, tem o Implanon. O Implanon, ele é hoje o método mais eficaz. Ele tem uma garantia, uma eficácia de 99%, Samara. E como é que a gente faz para ter acesso a ele? Como que ele é colocado? Ainda no SUS não é disponibilizado, mas no particular os médicos eles já fazem essa inserção, é feita no consultório mesmo, geralmente é feita nessa região aqui do braço, onde com um aparelhozinho eles fazem uma pequena incisão e colocam um pequeno bastonete dentro dessa camada superficial da pele, e ele fica ali durante 3 anos emitindo o hormônio para poder evitar a ovulação. No caso desse método que você falou pra gente, a mulher menstrua normalmente?
Pode ser que ela menstrue, mas pode ser que não. Por ser um método contínuo, ele tem a presença do hormônio da progesterona ali de forma contínua, a maioria das mulheres não vão menstruar. Vanessa, hoje em dia já o DIU é disponibilizado pelo SUS e as mulheres elas podem fazer a inserção do dispositivo no seu útero, não é isso? Mas existem várias curiosidades referentes ao DIU. O que a mulher precisa saber sobre esse contraceptivo? É importante ela saber que é um método que não é ela que insere, diferentemente do anel, do adesivo, que é a mulher que autocoloca, né? O DIU, ele precisa de um profissional capacitado, seja um enfermeiro que está capacitado ou um profissional médico. Essa colocação, ela pode ser feita a qualquer momento do período fértil da mulher, desde que a gente comprove que ela não está grávida. Ou então, no momento do pós-parto, é um momento muito indicado para a gente também colocar. Então você pode mostrar pra gente como que é feita a inserção do DIU na mulher? Posso sim. Veja só. Aqui a gente tem uma peça anatômica do canal vaginal. Então essa mulher, ela vai estar em posição ginecológica, deitada na mesa ginecológica. O profissional, ele vai ter acesso ao seu canal vaginal através de um espéculo, é introduzido no canal vaginal, aberto, e a gente tem acesso ao colo do útero. Quando a gente tem esse acesso, através desse aparelhozinho aqui, a gente introduz, entra aqui no orifício do canal cervical, e quando chega aqui nessa última parte do útero, é inserido o DIU. Então o DIU, ele fica nessa região aqui, inibindo a presença do espermatozoide, matando os espermatozoides pelo processo inflamatório que gera nessa região. Ele se torna um meio hostil para os espermatozoides. Mas existem dois tipos de DIUs, não é isso? Qual a diferença entre eles? Isso mesmo. O DIU que é disponibilizado pelo SUS é o DIU de cobre. Então, ele não contém hormônio. E existe o DIU de Mirena, que a gente conhece como DIU medicado. Ele contém o hormônio progesterona. Então, tanto a gente tem diferença na quantidade de tempo de duração que fica no útero, como essa questão hormonal ou não. Porque se é um DIU de cobre que a gente coloca, é justamente para estar evitando que essa mulher esteja introduzindo hormônio no seu corpo. A interrupção da ascensão do espermatozoide até o encontro do óvulo lá na tuba, ele se dá justamente porque o meio ali ele se torna hostil devido às cetacolaminas que são liberadas ali devido à presença do cobre. Já o mecanismo de ação do DIU de Mirena é devido à presença da progesterona em si. Então ele vai fazer o mesmo mecanismo de ação que uma pílula contraceptiva que a gente esteja introduzindo. Qual o tempo de duração que o DIU fica no organismo da mulher e tem eficácia? O DIU de cobre, que é o disponibilizado pelo SUS, que a gente tem aí de forma gratuita, ele dura até 10 anos. E o DIU medicado, que é o DIU de Mirena, dura até 5 anos. Mas é importante que essa mulher esteja sempre em acompanhamento com o seu profissional, com o seu ginecologista, para ver se o DIU está na posição correta, se não está causando nenhum tipo de inflamação, de infecção vaginal. Vanessa, as mulheres relatam sentir dor quando o DIU é colocado? E qual o melhor momento para ela fazer isso? Ele pode ser colocado em qualquer momento da vida fértil da mulher, desde que a gente comprove que ela não está grávida. Mas um período bom mesmo é no período menstrual, quando ela está menstruada, ou então no pós-parto. E em relação à dor, Samara, a questão de dor ela é muito individual. Porém, o DIU de cobre, a gente sabe que nos 3 primeiros meses, de 3 a 6 meses, é um período de adaptação. E aí a mulher ela pode referir muita dor, muita cólica menstrual. Essa cólica, se ela já tinha, essa cólica pode aumentar. O fluxo menstrual em si também, ele é aumentado. Mas a gente sabe que só tem um método que previne contra doenças sexualmente transmissíveis, não é isso, Vanessa? Isso mesmo. E assim, muitas vezes ele é indiscriminado por ser tão barato e de fácil acesso, né? A gente tem aqui na palma da nossa mão a camisinha, o códon masculino e também a camisinha feminina. Muito importante e o único método que previne de infecções sexualmente transmissíveis. Então, além da garantia de uma eficácia muito boa para prevenir gravidez, ele é o único que previne dessas infecções. E antes da mulher começar a usar qualquer tipo de contraceptivo, ela deve sempre procurar um ginecologista.
Isso sem dúvida, Samara. Isso porque os métodos contraceptivos, eles existem as contraindicações. Então, a indicação, ela deve sempre ser feita por um profissional, em conjunto com este. Então, a mulher, ela deve saber incluir na sua rotina anual uma consulta ginecológica. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite da sua posição e por ter trazido pra gente essas informações tão importantes para a mulher e também para os homens, não é isso? Sem dúvida. Eu quem agradeço, Samara. Foi um prazer. Espero que muita gente tenha aprendido um pouco aqui com a nossa conversa. Entre no site do Sua Posição e confira todos os nossos conteúdos sobre a sexualidade humana.